Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Higiene e Segurança do Trabalho. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. NR6, vamos falar hoje sobre a norma regulamentadora número 6, que aborda mais especificamente o EPI, que é a sigla de Equipamento de Proteção Individual. Introdução. A atualização da NR5 foi através da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 505, de 16 de abril de 2015. A NR6 ela aborda equipamentos de proteção individual, conhecida como EPI, suas condições de fornecimento desses equipamentos e a responsabilidade sobre os mesmos são feitos pelas empresas, as responsabilidades dos empregados sobre os EPIs, né? Eles têm que utilizar a partir do momento que a empresa fornece, a responsabilidade dos fabricantes, que podem ser tanto nacionais quanto importadores, e as atribuições do Ministério do Trabalho. Sobre o certificado de aprovação, que é chamado de CA, que todos os EPIs deverão possuir, ou seja, se você observar em qualquer equipamento de proteção individual, ele vai ter em algum local uma letrinha C, uma letrinha A, acompanhado de números. Se você digitar na internet, através do Google, por exemplo, digita CA mais o número correspondente, ele vai mostrar para vocês qual é o tipo de EPI, quando ele foi fabricado, como ele foi fabricado, o que possui de material e, principalmente, a data de validade daquele equipamento de proteção individual. Isso é muito importante. Também apresenta o conceito de equipamento conjugado de proteção individual, também conhecido como ECPI. O EPI é um produto ou também é um dispositivo. Como assim? Muito simples. EPI do tipo produto é aquele aplicado sobre a pele e por ela absorvido. Por exemplo, um creme protetor para a proteção dos membros superiores contra agentes químicos. Porque tem locais em que eu não posso utilizar luva, então automaticamente eu posso utilizar esse creme protetor. E existe o EPI do tipo dispositivo, que é usado sobre o corpo ou partes do corpo do trabalhador e pode ser colocado ou retirado a qualquer momento. Até 1994, todo o EPI era um dispositivo. Hoje não mais. Nos dias atuais, nós temos o EPI como dispositivo e também o EPI como produto. O objetivo do EPI é proteger o trabalhador individualmente contra riscos que ameacem sua segurança, saúde e integridade física durante sua atividade laboral. Proteger o trabalhador contra riscos e também o EPI vale deixar bem claro que ele não evita acidentes. Quem evita é você, colaborador. O EPI deve oferecer proteção contra quais riscos? Então, ele deve oferecer proteção para proteger contra riscos oriundos de agentes ambientais existentes no local de trabalho. Esses agentes podem ser químicos, físicos e biológicos. Deve proteger também contra riscos de acidentes ou riscos de origem mecânica, por exemplo, queda de altura, choque elétrico, queda de objetos, entre outros. É possível que um EPI ofereça proteção contra um ou mais riscos. Equipamento conjugado de proteção individual. É um EPI constituído por vários dispositivos que protegem o trabalhador contra um ou mais riscos. Por exemplo, o capacete conjugado com protetor facial ou capacete conjugado com protetor auditivo. Significa que é um EPI que possui acoplado dois tipos de dispositivos de proteção, utilização aí de forma simultânea. Quando o EPI deve ser fornecido? Primeiramente, o fornecimento de EPI ao empregado deve ser a última alternativa adotada pelo empregador, porque ele deve priorizar a adoção das medidas de proteção coletiva. Então, ele normalmente procura diminuir ou, literalmente, acabar com todos os possíveis riscos de acidentes dentro do local de trabalho. Não conseguiu? Automaticamente entra na jogada o EPI. Então, nós temos aí à direita uma hierarquia das medidas a serem adotadas antes do fornecimento do EPI. Então, qual que é a primeira prioridade? Medidas de proteção coletiva.
Então, no caso de impossibilidade técnica e outros que não permita a medida de proteção coletiva, chega a prioridade 2, que é medidas administrativas ou de organização do trabalho, ou seja, mudança. Às vezes, eu separando determinadas máquinas de determinados departamentos, pode me proporcionar aí uma determinada qualidade de vida e isentar aí da utilização do EPI. Não teve como fazer isso, aí entra a prioridade 3, que é fornecimento do EPI. Quais são as obrigações do empregador? O empregador é quem adquire o EPI adequado ao grau de risco de cada atividade. Ele deve exigir que o empregado o utilize, isso é obrigatório, tá? Os empregados em geral não gostam de utilizar EPIs, porém a recusa em não usar o EPI pode ensejar demissão por justa causa. É isso mesmo, demissão por justa causa por não utilizar o EPI. Realização de campanhas de conscientização e treinamentos contínuos, e o fornecimento do EPI não exime o empregador do pagamento de adicional de insalubridade, não. Tá? O objetivo é a correta utilização do equipamento de proteção individual pelo empregado após treinamento, de forma a submetê-lo à proteção efetiva dentro das limitações do EPI. Ou seja, não é apenas o empregador literalmente te dar o EPI e falar, toma, usa, se você não sabe utilizá-lo. Então, normalmente existe a capacitação para a utilização de alguns tipos de EPIs que apresentam certa dificuldade. Então, obrigações nesse caso do empregador: treinar o empregado sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI. Está sob responsabilidade aí da empresa. Mas o empregado, ele tem que usar adequadamente e guardar e conservar o EPI enquanto estiver com ele, porque quem paga por ele é o empregador. O treinamento deverá ser ministrado por pessoal qualificado na área de segurança e medicina do trabalho, né? No caso aí o pessoal do SESMIT. Caso o EPI seja danificado, perderá suas propriedades intrínsecas de proteção e deverá ser substituído imediatamente. Quando que ele pode ser considerado danificado? Quando porventura riscou muito, por exemplo, no caso de um óculos, não dá para você enxergar direito, está repleto de riscos, ou ainda também quando perdeu a validade, ou seja, ele já venceu sua validade, então ele tem que ser substituído imediatamente. É importante que a empresa tenha EPI em estoque à disposição do empregado a qualquer hora da jornada de trabalho, para que ele possa, por exemplo, efetuar algum tipo de trabalho que exige o EPI e normalmente não era da tua alçada. A responsabilidade pela manutenção e higienização dos EPIs é do empregador. O fabricante ou importador deverá informar os processos de limpeza e higienização de seus EPIs. Em caso de defeitos em EPI qualquer, o empregador deve imediatamente comunicar esse fato ao Ministério do Trabalho, brasileiro no caso, para verificar o CA, que é o certificado de aprovação. O empregador deve registrar o fornecimento dos EPIs aos trabalhadores. O trabalhador, inclusive, tem que assinar lá que ele literalmente recebeu o EPI. Obrigações dos empregados. O empregado é obrigado a usar o EPI somente para os fins a que se destina e para que possa utilizá-lo corretamente deverá ter recebido treinamento disponibilizado pela empresa, ou seja, pelo empregador. Cada empregado deve ser responsável por guardar e conservar o seu EPI que utilizar. Então, quais são as obrigações relativas ao EPI? No caso do empregador, higienização e manutenção. Quando ele está na mão do empregado, então a obrigação do empregado é guardar corretamente e conservá-lo para que esteja sempre apto a usá-lo corretamente. O empregado também tem a obrigação de comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o seu EPI impróprio para uso, por exemplo, por motivos de desgastes ou eventuais danos. Então, a NR6, ela determina algumas obrigações de comunicação. Por exemplo, o item 6.7.1c, qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso deve comunicar do empregado para o empregador, ou seja, do colaborador para o empresário. O item 6.6.1g
qualquer irregularidade observada. Então, o empregador pode comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego. O item 6.8.1G, alteração nos dados cadastrais. Então, o fabricante nacional importador deve comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. EPI, uso individual e compartilhamento. O EPI, pessoal, é individual. A sigla já fala, equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção compartilhada, ele é chamado de equipamento de proteção coletiva, ou EPC, ou das medidas de proteção coletiva. O uso compartilhado é restrito e indicado apenas em casos específicos. Constitui exceção à regra que deverá ser o uso do equipamento individual. Tá? Então, se apenas eu utilizo, é o EPI. Por exemplo, o óculos de proteção, protetor auricular, o capacete, é EPI, botas, é EPI. Mas de repente eu tenho lá a obrigação de utilizar um avental. O avental ele pode ser um EPI. A luva de raspa pode ser um EPC. Então, o avental, luva de raspa, existem outros equipamentos que podem ser considerados como EPC, tá? Então, outras pessoas podem utilizar. Tem pessoas nas empresas que utilizam, por exemplo, o hábito de colocar um óculos de proteção individual pendurado próximo a um esmeril. Aquele óculos de proteção individual, o nome já fala individual porque a pessoa vai utilizar, mas ele não deve ser pendurado próximo ao esmeril e muito menos utilizado por qualquer pessoa. Se porventura na empresa que vocês trabalham tem um óculos daquele e você não tem jeito, precisa utilizá-lo, por exemplo, para efetuar a fiação de uma broca, lave aquele óculos antes de utilizá-lo com água e sabão em abundância, né? Água corrente, limpa, com bastante sabão, lave, seque-o bem sequinho corretamente com papel toalha, para que então você possa utilizá-lo. Tá? E sempre, sempre procurem verificar o certificado de aprovação, para ver se ele ainda está válido. Obrigações do fabricante nacional ou importador. Deve cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Deve ter a certificação do EPI para posterior emissão do certificado de aprovação. A emissão do certificado de aprovação dependerá do atendimento pelo EPI de requisitos técnicos específicos, verificado por meio da realização de avaliação de conformidade. Essa avaliação é feita por laboratórios credenciados pelo Ministério do Trabalho brasileiro ou acreditados pelo Inmetro. O certificado de aprovação tem prazo de validade. Por hoje é só e até a nossa próxima videoaula.